Bom, a próxima fala agora é o Dr. Luiz Gustavo Patuzzi Bortoncello, promotor de justiça, coordenador regional das promotorias de justiça do meio ambiente das bacias dos rios Jequitinhonha e Mucuri. Sinta-se à vontade. Existe uma estrofe de uma música do Cordel do Fogo Encantado. A música chama Foguete de Reis. Ela fala basicamente o seguinte: boa noite, Foguete de Reis. Ela fala basicamente: boa noite, senhor e senhora. Eu cheguei agora, me presta atenção. Neste mundo de fome e de guerra, o santo da terra tem calo na mão. Então eu gostaria de cumprimentar a todos, as pessoas de Cláudia, cuja história dos vídeos da casa muito me comoveu no último Reunião de Macacos, e o José, lá de Barão de Cocais. Na pessoa desses dois moradores e atingidos, eu cumprimento a todos. Bom, o Ministério Público atua em 3 frentes: criminal, socioeconômica e ambiental. Essa força-tarefa foi montada no dia 25, data do crime da Vale em Brumadinho. Eu vou só ligar o cronômetro do telefone aqui para não estender em demasia. E depois isso foi estendido para Macacos e Barão de Cocais, por conta dos episódios de evacuação. Bom, o Ministério Público foi alvo de duras cobranças aqui na mesa, enquanto o órgão público tem que ser cobrado mesmo, não me furte e receber a cobrança e oferecer as respostas. Agora, é fundamental que se perceba que há um limite constitucional e legal na atuação do Ministério Público. O promotor de justiça só pode fazer aquilo que a lei permite, assim como a SEMAD. É muito fácil a gente confundir o que é a obrigação da SEMAD, Ministério Público e a Agência Nacional de Mineração. Nós mesmos confundimos às vezes. Mas quando entra o critério técnico, a gente precisa ser técnico. Eu sempre afirmo que muitas vezes a técnica, ela não agrada a todos. Talvez ela não agrada a maioria. Mas a atuação, para ser séria e eficiente, ela precisa ser técnica. De nada adianta eu bater a porta do Poder Judiciário só com argumentos. Eu voltarei de mãos abanando para casa só com os argumentos. Eu preciso de argumentos sólidos. Mas o mais importante, de provas robustas. De nada adianta eu trabalhar só por uma liminar. Eu tenho que trabalhar por uma decisão que se sustente, que se mantenha. É por isso que há uma certa estratégia na atuação. Eu compareço a todas as comunidades atingidas. Só na bacia do Paraupeba são mais de 170 mil pessoas atingidas. Nós dividimos em 5 regiões, até Três Marias. Compareço quinzenalmente em Macacos e infelizmente não vou tanto que eu deveria ir a Barão de Cocais. O que eu posso afirmar para os senhores é o seguinte: toda a atuação do Ministério Público, primeiro, é transparente. Nossos procedimentos são públicos e a comunidade sempre é informada, antes ou depois. Nossa atuação sempre é técnica e sempre pautada no inquérito civil ou no processo judicial. Eu mesmo delibero muitas vezes com as comunidades antes de tomar qualquer iniciativa. E eu reconheço aqui muitos rostos familiares já. Tá bem? Retomando. Informações da própria Vale. A Vale possui 133 barragens para minério de ferro no Brasil. Segundo a Vale, 10 a montante. Dessas barragens, alteamento a montante, o Brasil tem 61, só em Minas Gerais temos 41 barragens de alteamento a montante. O crime da Samarco e o crime da Vale, eu falo em crime porque, primeiro, nós precisamos tirar o estigma das cidades. A história de Mariana, a história de Brumadinho, de Macacos, de Barão, ela é muito maior que o crime cometido pela Samarco e pela Vale. Não foi um acidente. Acidente pode acontecer quando for descer essa escada, tropeçar e cair. Isso foi um crime. Tá? Os 2 maiores crimes que se tem notícia na história brasileira foram cometidos em solo mineiro.
Samarco e Vale. Lembrando que a Samarco pertence a duas mineradoras, Vale e a BHP, que é uma mineradora anglo-australiana. Bueno, recentemente, a Agência Nacional de Mineração, dias atrás, editou uma resolução A13 que prorrogou os prazos de descomissionamento. Para barragens de grande porte, o prazo para descomissionar foi estendido para 2027. É isso mesmo, Correto? O que é o tal do descomissionamento? É uma descaracterização. Eu encerro definitivamente o uso daquela barragem. E ela tem que ser incorporada ao meio ambiente e ao relevo. Qual que é a preocupação do Ministério Público em relação a macacos e Barão de Cocais? Eu compareço nesses lugares. Eu posso afirmar para todos vocês que a vida desses lugares está paralisada desde janeiro. E não é culpa de quem não frequenta ou quem não convive, mas como não rompeu a barragem, há uma certa tranquilidade da população em relação a esses dois locais. E não há. A chamada lama invisível devastou a vida de todos. Nesses lugares, a rua era um espaço de convivência, era um espaço de vida comunitária. Não há mais esta vida comunitária. Seja de comunidades idílicas e simples, rurais. Eu cito aqui, por exemplo, Socorro, Piteira, Tabuleiro e Gongo. Ou uma comunidade de paisagens quase que arcadianas, de uma vida tranquila, voltada para o turismo e para a gastronomia com macacos. É visível que a Vale trata macacos e Barão de uma forma muito cruel e desigual em relação a Brumadinho. O impacto do genocídio causado em Brumadinho, porque 300 mortos não é um crime, é um genocídio. Eu varri uma geração lá de Brumadinho. Dificilmente vocês encontram alguém em Brumadinho que não enterrou ou tenta enterrar alguém. Correto? Qual a estratégia da Vale para macacos e Barão? De asfixia, de estrangulamento, de desidratação. Não é por dinheiro. É para não criar precedentes para as outras barragens em risco. A Vale trata vocês como bodes expiatórios. Com toda franqueza. Nós temos dois caminhos enquanto Ministério Público. A via do acordo ou a via da demanda judicial. Para sermos eficientes e rápidos, nós tentamos sempre a via do acordo. E avançamos em vários deles. Quando a via do acordo não é possível, nos resta o quê? A via judicial. E para isso precisamos de prova. É por isso que tem lá a nossa ação civil pública ambiental, que trata especificamente de demandas ambientais e a socioeconômica, que são os impactos sofridos pelo ser humano, enquanto indivíduo, enquanto família e enquanto comunidade. A técnica dessas ações depende de prova. Ganhamos liminares, perdemos alguns recursos, como aconteceu ontem numa decisão muito ruim na justiça, a qual iremos recorrer. Mas o que eu posso garantir para vocês? Toda a atuação do Ministério Público é transparente. Obras emergenciais. Senhores, a Vale tem respaldo legal para as obras. Ah, mas eu não concordo. Eu também não. Eu também não. A Vale tem uma resolução do Estado que lhe permite fazer as obras emergenciais. Ah, mas então por que o Ministério Público não pede para o Judiciário parar a obra? Ok? Preciso disso, prova. O argumento não vai paralisar obras, senhores. Se eu for com um pedido fraco, eu tomo uma negativa. E eu não reverto mais. Para isso, se buscou o quê? Auditorias externas independentes. A Vale tem obrigação de contratar? Não. Segundo as regras da ANM, quem atesta a segurança da estrutura é a própria mineradora. Vocês lembram dos laudos maquiados da DivSUV, aquela consultoria alemã em Brumadinho?
atestando que a barragem era segura. Ou seja, a auditoria externa independente que nós buscamos se dá pela via do acordo. A imposição judicial depende de uma norma, que não existe. Portanto, senhores, em Barão de Cocais esse acordo foi assinado. A auditoria externa independente já iniciou seu trabalho em campo. Ela vai atestar: essa obra é necessária? Essa obra é eficiente? Tem como minimizar os impactos? Posso reduzir seu tamanho? Nós não dispomos, talvez nem o Estado de Minas Gerais, de técnicos e expertise para uma perícia desse porte. Tanto que a empresa é internacional e não tem nenhuma relação com a Vale. Não há poder de mando nem de subordinação. Essa mesma negociação está em fase final para Macacos. Acreditamos que o acordo seja assinado nos próximos dias. Paralelo a isso, com a equipe que dispomos, fomos a campo, por terra e por ar, e mapeamos as obras em Macacos, Ouro Preto, Itabirito e Barão de Cocais. O laudo está praticamente concluído e vai direcionar nossa atuação ao menos emergencial. Agora, o que é fundamental, a atuação do Ministério Público, além de transparente, ela deve ser técnica. É perfeita a deliberação do Estado quando afirma que estas obras emergenciais têm que ser desfeitas assim que reduzir o grau de risco da barragem. A obra não é acessória, deve seguir o principal. Qual que é uma preocupação verdadeira? E aqui, senhor deputado, fica até uma previsão, péssima previsão, mas uma previsão que é minha, enquanto promotor de justiça, enquanto independente funcionalmente. Esta opinião não é da Força Tarefa, é minha. A minha opinião é de que essas obras emergenciais sirvam para que a Vale seja desobrigada a descomissionar as barragens do futuro. Recentemente, a ANM ampliou o prazo para descomissionamento. Quem garante que daqui a 6 meses, 1 ano, ela não desobrigue o descomissionamento? Sob qual argumento? E a Vale vai apresentar esse argumento. Fiz obras emergenciais. Estas obras seguram o rejeito, digamos assim, em caso de rompimento. E aí o órgão responsável, que é a Agência Nacional de Mineração, abranda a regra. A Vale, ótimo, enquanto mineradora, suas ações valorizam, só que aquelas comunidades impactadas vão ter suas vidas destruídas de modo definitivo. Portanto, senhores, inclusive na questão do que fazer com as obras, nós também devemos pautar a nossa atuação. De modo que nós devemos garantir ao máximo o desfazimento de toda e qualquer obra emergencial. Meu pai sempre me ensinou que 2 erros não fazem um acerto. E que se a coisa é importante, ela deve ser feita com cuidado e com técnica. O que pauta a atuação do Ministério Público nas 3 frentes é, primeiro, a transparência. Depois é muita luta. Porque um punhado de promotores que estão lidando nisso, sequer exclusividade tem. Temos todas as nossas outras atribuições. E a minha, por exemplo, abrange 89 municípios nos vales do Jequitinhonha e do Mucuri. E muita técnica, senhores. Portanto, todas as cobranças e sugestões feitas ao Ministério Público serão, com certeza, levadas à reunião de núcleo no dia de amanhã. O Ministério Público tem nada mais que servidores públicos que prestam serviço e devem prestar contas.